A porta do quarto abriu-se com um rangido suave, e Tomás, o menino de 10 anos, ergueu os olhos do puzzle espalhado no chão. Não disse nada. Nunca dizia. Há 4 anos que a sua voz se perdera num silêncio absoluto, como se o mundo lá fora o tivesse engolido inteiro. António de Castro, o pai, o homem que comandava um império de vinhedos no Vale do Douro, parou à entrada, o coração apertado como sempre. Bom dia, filho, murmurou, mas Tomás apenas piscou, voltando ao seu mundo de peças coloridas que encaixavam perfeitamente, ao contrário da vida deles. António era viúvo há 5 anos, desde que a esposa morrera num acidente de carro nas estradas sinuosas de Peso da Régua. Desde então, Tomás mudara. O diagnóstico de autismo viera cedo, mas o mutismo seletivo instalara-se como uma muralha. Médicos em Lisboa e no Porto diziam que era trauma, que precisava de tempo, de terapia. António contratara os melhores, mas nada. O menino falava apenas em sonhos, ou assim parecia, porque nunca abrira a boca para ninguém além da mãe, antes dela partir. Naquele manhã de primavera, com o sol a filtrar pelas janelas da Vila Centenária, António sentia o peso do império nas costas. As vinhas floresciam, o vinho do Porto envelhecia nas adegas, mas a sua casa era um vazio equante. Hoje chega um novo cuidador, disse ao filho, sabendo que não haveria resposta. Tomás continuou a encaixar peças, os dedos ágeis, o olhar concentrado. António saiu, o peito oprimido por uma culpa que não conseguia nomear. Porque o filho se fechara assim. Seria culpa sua, por trabalhar demais, por não ter protegido a família. Miguel Ferreira chegou à tarde, com uma mala simples e um sorriso tímido. Aos 28 anos, vinha recomendado por uma agência especializada em crianças com necessidades especiais. Formado em psicologia infantil no Porto, tinha experiência com autismo, mas o que o tornava único era a paciência infinita, forjada na própria dor. Miguel era gay, algo que guardava com cuidado num país onde as leis protegiam, mas os olhares ainda julgavam. Crescer em Coimbra, com pais conservadores, ensinara-lhe a esconder partes de si. Mas com crianças, era diferente, ali, era autêntico. António recebeu-o na sala ampla, com vista para o Rio Douro cintilante. O Tomás não fala há anos, explicou, a voz rouca. Tentei tudo. Terapeutas, especialistas. Nada. Miguel assentiu, os olhos castanhos cheios de empatia. Senhor Castro, as crianças como Tomás não precisam de ser consertadas. Precisam de ser compreendidas. António franziu o sobrolho. Havia algo naquela voz calma, naquela postura serena, que o inquietava. Miguel era bonito, com cabelo escuro ondulado e um ar de quem carregava segredos profundos. Nos primeiros dias, Miguel observou. Sentava-se no chão com Tomás, sem forçar palavras. Montavam puzzles juntos, desenhavam vinhas imaginárias, ouviam música suave. Tomás relaxava aos poucos, os ombros menos tensos. António espiava da porta, intrigado. Porque aquele jovem conseguia o que outros não. Dentro de si, uma voz sussurrava, talvez porque Miguel entende o silêncio. Ele próprio se sentira silenciado, anos antes, quando admitira a atração por homens. Escondia relacionamentos breves, temia o julgamento da alta sociedade portuense. Uma noite, após Tomás adormecer, António encontrou Miguel na varanda, contemplando as luzes distantes de Pinhão. Funciona com ele? Perguntou, servindo um copo de vinho velho. Miguel sorriu devagar. Ele sente que não o julgo. Isso é o começo. António bebeu, o líquido quente descendo pela garganta. Eu julguei-me a vida toda. Por não salvar a minha mulher. Por não curar o meu filho. As palavras saíram inesperadas, como um confessionário. Miguel virou-se, os olhos encontrando os dele. Havia uma conexão ali, frágil, mas real. Dentro de Miguel, o coração acelerava. António era imponente, com traços marcados pela dor, cabelo grisalho precoce. Mas havia ternura nos olhos azuis. Miguel pensou, não posso me apaixonar pelo patrão. É clichê, perigoso. Mas o isolamento da vila, o ar perfumado pelas vinhas, tornava tudo intenso. Tomás, no quarto, sonhava com vozes que não usava, como se esperasse o momento certo. Os dias passaram, e Tomás começou a responder com gestos mais abertos,
apontava para o que queria, ria baixinho de brincadeiras de Miguel. António sentia ciúme misturado a gratidão. Você é bom nisto, disse uma vez, a voz baixa. Miguel corou. É porque vejo-me nele. Eu também me fechei, um dia. António quis perguntar mais, mas o telefone tocou. Negócios em Lisboa. Partiu, deixando a vila aos cuidados de Miguel. Sozinho com Tomás, Miguel cantou baixinho uma canção de fada adaptada, sobre amores escondidos. O menino aproximou-se, tocou-lhe a mão. Pela primeira vez, Tomás sussurrou algo inaudível. Miguel gelou. Seria imaginação? Não. O segredo estava prestes a romper o silêncio, mas com ele viriam tempestades. As semanas transformaram-se em rotina, e a Vila no Douro ganhava vida com risos mudos de Tomás. Miguel introduzira atividades sensoriais, caminhadas pelas vinhas, onde o menino tocava as folhas úmidas, cheirava as uvas maduras. António regressava de viagens mais curto, ansioso por ver progressos. Ele sorri mais, confessou a Miguel uma noite, os dois na adega familiar, provando um vintage antigo. O ar estava carregado de umidade e segredos. Miguel sentia o conflito crescer dentro de si. António olhava-o de forma diferente, não só como empregado, mas como confidente. Conversas prolongadas sobre perda, sobre a pressão de ser o herdeiro de uma família tradicional. Os meus pais esperavam um filho perfeito, disse António, os olhos fixos no copo. E eu dei-lhes um autista que não fala. Miguel tocou-lhe o braço, um gesto impulsivo. Tomás é perfeito no seu jeito. E você? Carrega demais sozinho. O toque elétrico fez António recuar interiormente. O que era aquilo? Atração. Medo. Há anos não sentia nada além de dor. A esposa fora o seu grande amor, heterossexual, convencional. Mas Miguel despertava algo novo, proibido aos seus olhos. Em Portugal, as leis permitiam o amor entre homens, mas na sua mente conservadora, moldada por anos de negócios com famílias antigas, era um tabu. Não posso, pensou, mas o coração traía. Tomás, observando-os, sentia a tensão. O menino, com a sensibilidade aguçada do autismo, percebia emoções como vibrações. Miguel era seguro, o pai, conflituoso. Uma tarde, enquanto desenhavam, Tomás pegou no lápis e escreveu uma palavra tremulida: mãe. Miguel parou, o coração acelerado. O que queres dizer, Tomás? O menino apontou para uma foto antiga na parede, a mãe sorridente. Naquela noite, Miguel confrontou o passado. Contou a António sobre a sua juventude, o rechaço familiar ao assumir-se gay, a fuga para o Porto, a solidão. Aprendi a esconder-me, como Tomás se esconde no silêncio. António escutou, comovido. Eu nunca senti isto por um homem. As palavras saíram roucas, uma confissão. Miguel aproximou-se, mas António recuou. Não aqui. Não agora. O conflito interno de António era uma tormenta. Amava o filho, mas temia que a proximidade com Miguel fosse vista como fraqueza. Rumores na Vila de Régua já circulavam, o cuidador novo era diferente. Preconceito sutil, olhares de lado. Miguel sentia-o também, na mercearia local, comentários sussurrados. Mas com Tomás, era puro. O menino começou a emitir sons, vogais suaves, como testes. Um dia, choveu forte, e ficaram dentro. Miguel leu uma história sobre um príncipe que não falava por medo de ser julgado. Tomás ouviu atento, olhos brilhantes. No fim, o menino pegou na mão de Miguel e, pela primeira vez, disse claramente, obrigado. A voz era fina, infantil, mas real. Miguel chorou, abraçando-o. Tomás falara. Correu a contar a António, que chegara de Lisboa. Ele falou. Disse obrigado. António abraçou o filho, lágrimas nos olhos. Mas ao olhar Miguel, viu mais, gratidão misturada a desejo. Beijou impulsivamente, um beijo breve, desesperado. Depois, horrorizado, afastou-se. Desculpa. Não sei o que faço. Miguel doía por dentro. Amava António, via nele um homem preso em correntes invisíveis. Mas o rechaço feria. Tomás,
confuso, voltou ao silêncio parcial. O segredo que o menino guardava, algo sobre a mãe, sobre o acidente, fervia, esperando o momento. António passou noites em claro. Sou gay. Bissexual. Ou só perdido. A sociedade portuguesa mudara, casais gays adotavam, mas na sua bolha de riqueza, o julgamento era feroz. Decidiu mandar Miguel embora, por medo. Mas não conseguiu. O beijo mudara tudo, deixando um vazio palpável na vila. António evitava Miguel, mergulhando em trabalho, viagens a Lisboa para reuniões com exportadores. Dentro de si, a tormenta, desejo por Miguel colidia com medo do que significava. Perco o respeito dos pares. Dos funcionários. Pensava nos avós, tradicionais, que construíram o império. O preconceito internalizado sufocava-o. Miguel, ferido, focava em Tomás. O menino progredia, falava frases curtas com ele, quero água, gosto disto. Mas com o pai, silêncio novamente. Miguel pensava, António tem medo de mim, de nós. Mas o Tomás precisa de estabilidade. O amor por António crescia, profundo, não só físico, mas emocional. Via nele um homem bom, preso. Uma carta chegou, da irmã de António, Margarida, em Coimbra. Ouvi rumores sobre o cuidador. Tem cuidado, irmão. A família não suporta escândalos. António amarfanhou o papel preconceito familiar, é que da sociedade ainda conservadora em círculos ricos. Tomás, sensível, piorou. Parou de falar de novo, isolando-se. Miguel desesperava interiormente. É por causa da tensão entre nós. Confrontou António numa noite chuvosa. Você beijou-me e fugiu. Tomás sente isso. Ele precisa de amor, não de medo. António explodiu, não percebes? Sou um Castro. Bilionário, viúvo, pai de um autista. Se assumo isto, perco tudo. Lágrimas rolaram. Miguel abraçou, não perde. Ganha verdade. Beijaram-se de novo, apaixonado, mas António parou. Não posso. Ainda não. O segredo de Tomás emergia em desenhos, carros acidentados, uma figura escura. Miguel percebeu, o menino vira algo no acidente da mãe. Talvez trauma reprimido causasse o mutismo. Convocou um terapeuta de Lisboa, especialista em trauma infantil. António resistiu, mais um fracasso. Mas cedeu. Na sessão, com Miguel presente, Tomás começou a chorar. Papá. Brigou com mamã. Ela chorou. Depois. Carro. António gelou. Lembrava, discussão banal antes do acidente, sobre trabalho demais. Culpa o consumia há anos. Fui eu. A minha briga distraiu-a. Abraçou o filho. Desculpa, Tomás. Desculpa. O menino falou mais, mamãe disse. Ama-te sempre. António soluçou. O mutismo era proteção contra a culpa partilhada. Miguel observava, coração partido e cheio. Ajudara a quebrar o silêncio, mas o seu amor permanecia escondido. António olhou, sem ti, nada disto. Mas medo persistia. Margarida chegou inesperada, vendo os próximos. O que se passa aqui? Acusações voaram, Miguel manipulador, gay explorando vulnerabilidade. António defendeu-o fracamente. Miguel doía, se me queres fora, vou. Tomás agarrou Miguel, não vai. Tu és bom. Primeira frase longa ao pai presente. A visita de Margarida abalara a vila como um terremoto. Ela, guardiã da tradição familiar, confrontara António no escritório antigo, rodeado de mapas de vinhedos. Esse cuidador é homossexual. E tu permites proximidade com o Tomás. Pensa no escândalo. António defendera Miguel, mas as palavras dela ecoavam o seu próprio medo. A sociedade mudou, mana, mas a nossa família. Dentro de António, o conflito atingia pico. Amava Miguel, sentia-o na ausência, noites solitárias, desejo de tocar, de partilhar. Mas preconceito arraigado, dos pais, dos negócios, paralisava-o se assumo,
perco contratos. Herança. Pensava nos funcionários conservadores nas adegas. Miguel preparava mala, coração despedaçado. Ajudara Tomás a falar mais, frases completas sobre o dia, mas o preço era alto. Amo, mas não aguento rechazo. Tomás chorava, não vás, Miguel. És o meu amigo. O menino revelara mais sobre o acidente, a mãe discutira por António trabalhar demais, distraíra-se. Culpa coletiva. António encontrou Miguel no jardim, ao amanhecer. Não vás. Preciso de ti. Abraçaram-se, beijo profundo. Mas António sussurrou, escondido. Por enquanto. Miguel afastou-se, não quero ser segredo. Mereço mais. Tomás piorou com tensão, mutismo parcial voltou. Desenhos escuros, família partida. Miguel ficou por ele, mas distância cresceu. Viagem a Lisboa, António levou-os para terapia especializada. Na capital, viram casais gays de mãos dadas no chiado, livremente. António invejou. Aqui, é possível. Mas medo persistia. No hotel, noite reveladora. Tomás adormeceu cedo. António confessou, desde a morte dela, fechei-me. Tu abriste-me. Fizeram amor emocional, sem pressa, conexão profunda. Pela manhã, António, quer tentar. Publicamente. Mas volta ao Douro trouxe realidade. Rumores espalharam-se, empregados viram proximidade. Margarida ameaçou, conta aos acionistas. António enfrentou-a, é a minha vida. Tomás, sentindo mudança, falou abertamente, gosto quando estão felizes. O segredo chocante emergia, no acidente, Tomás vira o pai ao telefone, discutindo negócio, distraindo a mãe indiretamente. Culpa tua também, papá. António confrontou culpa máxima. Matei-a indiretamente. Miguel consolou, foi acidente. Perdoa-te. Alta tensão, Margarida vazou rumor a jornal local. Bilionário em romance gay com cuidador do filho autista. O escândalo explodiu como fogo nas vinhas secas. Jornais sensacionalistas em Lisboa e Porto titularam, herdeiro Castro envolvido com homem. Telefones tocavam incessantes, parceiros comerciais hesitavam. António sentia o império tremer. Dentro de si, pânico, perco tudo por amor. Miguel, devastado, viu preconceito nu. Comentários online cruéis, explora vulnerabilidade, não natural com criança autista. Doía profundamente. Em Portugal, leis protegem, mas corações não. Pensava em partir, proteger Tomás do caos. Tomás, confuso com barulho, regrediu, silêncio total de novo, noite chorando. Culpa minha? Perguntava em pensamentos. Revelara mais na terapia, ouvira pais discutirem sobre segredo do papá, talvez dúvida antiga de António sobre orientação, sussurrada à esposa. António confrontou Margarida, traíste a família por ódio. Ela, protege o legado. Homossexualidade é fraqueza. Palavras feriram como facas. António percebeu, preconceito dela era o seu antigo espelho. Noite dramática, António bebeu sozinho na adega, culpa por acidente, por esconder-se, consumindo, Miguel encontrou, não destruas nós por medo. Abraço desesperado. Amo-te. Mas o mundo. Decisão, conferência imprensa em Régua. António enfrentou câmaras, sim, amo Miguel. Ele salvou meu filho, salvou-me. Choque nacional. Apoios vieram de comunidade LGBT em Lisboa, mas perdas também, contratos cancelados. Tomás assistiu, segurando mãos de ambos. Papá valente. Fala voltou plena. Mas backlash, protestos conservadores na vila, ameaças anónimas. António temeu por segurança. Miguel, vale a pena. António, sim. Por verdade. Segredo final de Tomás, mamã sabia do teu amor por homens. Disse, ama quem quiseres. Choque. Esposa aceitar a dúvida dele, morrer aguardando. António chorou libertação. Culpa aliviada.
A confissão pública mudara o rumo, mas a tormenta não cessara de imediato. Perdas financeiras doeram, acionistas conservadores venderam partes. António lutou para estabilizar império, mas dentro, paz crescia. Perdi dinheiro, ganhei vida. Miguel, ao lado, enfrentava olhares na vila. Mas apoio surgiu, cartas de pais de autistas, comunidade gay no Porto convidando-os. Portugal, progressivo, mostrava dupla face, aceitação urbana, resistência rural. Tomás florescia, falava fluentemente, descrevia sentimentos. Gosto da nossa família. Os três formavam laço profundo, amor superando rótulos. Margarida, isolada, pediu perdão meses depois. Errei. Viu Tomás feliz. Reconciliação lenta. Clímax emocional. Casamento civil em Lisboa, simples, com Tomás como padrinho. Olhares trocados, promessas de eterno. Superamos silêncio, preconceito, culpa. Anos depois, Vila vibrava com vida. Tomás, adolescente, ajudava Vinhas, voz forte. António e Miguel, parceiros, adotaram outra criança necessitada. Segredo chocante, aceitação da esposa morta, curara feridas finais. Amor triunfara sobre mal-entendidos, discriminação. No Douro, sob sol eterno, provavam que corações verdadeiros quebram qualquer muralha.